Olá, amigos, olá, amigas da Garcia Moreno, sejam todos muito bem-vindos a mais um Webinagro e hoje o tema é PIS e COFINS, créditos sobre bens do ativo imobilizados, oportunidades de reduzir os custos nos investimentos. Afinal, nós sabemos que o ativo imobilizado é uma grande parte dos geradores de crédito das contribuições para o PIS e para a COFINS e é muito importante fazer a gestão desses créditos, conhecer aí afinal, como se comportam esses créditos dentro da nossa estrutura, né? Qual a melhor forma de apropriar, quais são as oportunidades que nós temos em relação a acelerar a apropriação desses créditos, que muitas vezes é desconhecido aí pelos nossos operadores dessas contribuições. Mas antes de falar no tema, gostaria de chamar nossos amigos, já para dar as boas-vindas, Gabriel. Olá, Milton, tudo bem? Gabi também. É uma grande satisfação, mais um webinar participar aqui e agradecer aos nossos amigos que vão nos acompanhar aí. E hoje nós vamos falar um pouquinho da questão das oportunidades de créditos de PIS e COFINS em relação ao ativo imobilizado, principalmente com o olhar futuro, né? Com o olhar aí para a CBS. E aí, no decorrer do dia de hoje, aí nós vamos falar dessas oportunidades. Porque a gestão de crédito, na verdade, ela ajuda, inclusive, a melhorar as performances da empresa, né, Gabriel? Perfeitamente. Quando a gente fala em boa gestão de crédito, nós estamos reduzindo o custo dos investimentos, né? Vamos dizer assim, fazemos um investimento grande que no agronegócio é muito elevado, né? Todos os ativos mobilizados necessários para a produção e também agroindústrias, né? Então, quando a gente fala em recuperação de crédito, né? Nós estamos falando numa redução de custo dos investimentos. Perfeito. Gabriele, bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer a todo mundo que está aqui presente. Espero que vocês gostem do nosso evento hoje. Muito bom, Gabriele. E, Gabriele, falando de PIS e COFINS, a gente já sabe, né, que observando os tipos de mercado de materiais, de investimento que nós fazemos, temos possibilidades distintas, inclusive, de apropriação, né? Sim, temos, inclusive, em valores extremamente elevados também, né? Pode ser um ganho muito eficiente para a corporação, para a empresa, né? Maravilha. Então, é muito importante já trazer para vocês já de início que, olha, é uma atenção especial que nós temos que dar para esse evento, porque nós estamos falando de um montante muito elevado de créditos. Tem muitas corporações aí que podem estar perdendo a chance de garantir uma celeridade na forma de apuração desses créditos e, automaticamente, pensando aí numa Selic, né, com aproximada a 15%, às vezes estão captando recursos no mercado que não deveriam. Se simplesmente fizesse uma boa gestão dos créditos de PIS e COFINS, talvez aí já cumpririam alguns objetivos, né, diminuiria a necessidade de capital, de correr ao mercado para fazer a captação de recursos, né, Gabriel? Então, é muito importante esse evento aí, o efeito que os créditos de PIS e COFINS têm dentro das nossas corporações. Como eu disse, né, porque a eficiência na gestão de crédito, ela acaba dando performance. Vamos lá. Hoje nós temos possibilidades variadas, nós veremos aqui nas falas do Gabriel, da Gabriele, que nós temos modalidades diferentes de apropriação de crédito. Algumas delas podem levar anos, décadas para ser apropriado na sua integralidade os créditos de PIS e COFINS, né? E nós sabemos que, inclusive, quando nós falamos da alienação de um ativo, você tem a interrupção do crédito. Então, uma vez que você fizer uma má gestão, isso pode impedir, inclusive, né, a apropriação integral de acordo com uma má decisão, uma má gestão realizada sobre a aquisição de um ativo. Então, olha só a relevância que nós temos em relação a isso. Então, primeiro ponto, né, que nós temos para uma gestão eficiente desses créditos é saber quais são as modalidades que podemos empregar em cima de cada tipo de ativo imobilizado, intangível, que nós temos dentro de nossa corporação. Nós podemos ter, para o mesmo produto, para o mesmo investimento, duas modalidades, né? Duas formas de apropriar os créditos das contribuições, né? E é muito importante isso. Inclusive, é comum, muitas vezes, as pessoas que atuam com dois tipos de tributos distintos, por exemplo, atuam com PIS e COFINS, mas também atuam com ICMS, né? E aí acabar
ocorrendo uma confusão quando nós falamos de o que ou não dá direito a crédito. Porque nós temos um caráter um pouco mais restritivo quando nós falamos do ICMS. Né? Para o ICMS, nós temos logo uma vinculação do bem ser móvel, ser empregado no desenvolvimento direto da atividade operacional daquele que realiza o investimento, daquela corporação que realiza o investimento, né? Nós temos ali toda a conceituação do ICMS, que não é objeto hoje, tá, pessoal? Hoje o objeto da discussão é PIS/COFINS, mas tem muita gente que acaba fazendo essa confusão e acaba deixando de aproveitar créditos por desconhecimento da legislação de PIS/COFINS. Então, acho que essa fala que teremos hoje, que empregaremos hoje aqui no decorrer do nosso evento, é muito importante. A gente conhecer não só as modalidades, mas que há a possibilidade de apropriação sobre diversos bens que muitas vezes nós deixamos de aproveitar dentro da corporação. E lembrando sempre, né, pessoal, que quando nós falamos de investimento, principalmente no agronegócio, nós estamos falando de valor expressivos. Maquinários agrícolas, implementos agrícolas, né? Pessoal que trabalha com agroindústria, pessoal que trabalha com a produção de fiação, né? Nós sabemos que os investimentos nos maquinários, né, de fiação são enormes, geralmente maquinários importados, então é muito expressivo o valor de créditos decorrente desses tipos de investimentos. Então é muito importante a gente ficar atento às oportunidades que temos em relação à apropriação de crédito de PIS e COFINS. E é claro, né, pessoal, muitas vezes o tempo já se passou. Falo, nossa, mas eu comprei faz 2 anos, 3 anos, então é importante não só observarmos o nosso futuro daqui para frente, até porque a gente fala assim, olha, mas PIS e COFINS já está acabando, né, daqui uns tempinhos já será substituído pela CBS, né, a partir de 2027, já tem a substituição do PIS e COFINS pela CBS, mas nós temos que pensar que os créditos apropriados serão transportados para o período de reforma tributária, conforme nós já anunciamos, já tratamos isso aqui exaustivamente, inclusive do nosso grupo de estudo de reforma tributária. Então, aí já tem um grande ponto. E outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que, mesmo que nós não temos situações futuras, mas nós temos aí um passado que nós podemos revisitar os nossos processos e reavaliar se de fato nós tivemos uma correta apropriação de crédito, se nós não deixamos passar nada em relação à apropriação de crédito, né, e garantir aí uma melhor performance para a nossa corporação. Milton, outro ponto também que gostaria de esclarecer logo de início é a importância desse conhecimento do que gera crédito ou não, até mesmo nos inícios dos investimentos. Sim. Quando a gente fala numa edificação, por exemplo, a pessoa jurídica vai fazer um investimento muito grande e diversos clientes que nós temos ali na questão de geração de energia, geração de biocombustível, no caso do etanol, vai lá, montam uma planta industrial, esses investimentos são bilionários, né? E levam anos para ser feitos, ser realizados. E a importância de você ter uma organização logo no início desse investimento e começar a fazer a gestão desse investimento, do que gera crédito, do que não gera crédito, desde o início da edificação, no início da planta industrial, né? Porque isso vai facilitar o momento da apropriação. Porque nós sabemos que o momento da apropriação do crédito é quando o bem estiver pronto para uso, ou seja, ele for imobilizado e estiver pronto para uso. E aí, se a gente passar a se preocupar apenas nesse momento em que eu vou começar a aproveitar o crédito, e aí, como que ficou para trás a minha composição de base de cálculo? Então, eu vejo uma deficiência muito grande nesse sentido, que as pessoas se preocupam, né, quando vai levar o ativo, levar o bem para o ativo mobilizado, mas existe um passado aí, né, para organizar, para ir já fazendo a gestão para facilitar lá na frente. E até mesmo para não perder nenhuma oportunidade, para deixar passar alguns créditos que poderiam compor ali o total do custo do ativo, né, e realizando essa gestão desde o início, né. E a gente fala essa fala, claro que a gente direcionou as edificações, mas também tem investimentos muito grandes em relação em máquinas, que é montada demora a montar uma máquina.
é necessário também fazer a gestão na montagem dessas máquinas, E às né? vezes na própria construção de uma estrutura, né, corporativa, você tem as aquisições de máquinas que, embora ela já está ali instalada, mas ainda não começou a geração de riqueza relacionada a esse bem. Então, nós temos que observar isso aí, porque pode ser um momento completamente distinto daquilo da aquisição, né, Gabriel? É isso mesmo. Então, maravilha. Feita, então, nossa introdução, chamando a atenção para esse evento, porque, olha, podemos ter aí muitas oportunidades, muitas possibilidades de revisão de nossos processos, mas já gostaria de trazer aqui uma parte inicial. Primeiro, nós precisamos, antes de falar dos créditos, antes de falar das modalidades, nós precisamos entender, afinal, o que é um ativo, né, Gabriel? Perfeito. Ô, Milton, um ativo, se a gente levar para o conceito, a gente tem que observar 3 pilares. Eu acho que o ativo mobilizado é fundamentado em 3 pilares. Primeiro, são bens tangíveis, são bens visíveis, palpáveis, né, bens físicos. Então, essa é a primeira característica de um ativo mobilizado. São bens também permanentes, ou seja, a pessoa jurídica adquire um bem com a intenção de utilizá-lo por mais de um ano, mais de um período, né? Mais de um período. E não se destina à venda, ou seja, não tenho intenção nenhuma de venda. Eu comprei ele e vai ficar permanente ali na minha instituição. E terceiro, esse bem ele tem que ter uma característica que traz uma coerência com a minha atividade econômica, né? Com o desenvolvimento da minha atividade. E com finalidade de produção de bens destinado à venda, com a prestação de serviço, ou até mesmo administrativo. Né? Então, eu tenho que cumprir esses requisitos para mim conseguir dizer que isso, para a instituição, é um ativo mobilizado. Então, a gente tem que cumprir esses 3 requisitos, a gente tem que analisar e ver se o bem adquirido, ele cumpre essas situações para a gente determinar que é um ativo mobilizado. E é muito comum, Milton, só agregando aqui, as instituições, às vezes, adquirir um bem que não tem relação nenhuma com a sua atividade econômica. Sim, né? sim. Aí, a gente já tem que ter um pontinho de atenção. Isso é um ativo mobilizado ou é um bem para investimento? Né? Ou é um bem adquirido com intenção de revenda futura e ganho em cima disso? Aí a gente tem que levar para o estoque. Né? Então, a gente tem que ter essa observação, tem que ter essa coerência na hora de classificar esse ativo mobilizado. Perfeito. Nós não vamos nos apegar a conceitos contábeis, né, Gabriel? Até porque, se formos levar ao pé da letra todos os conceitos contábeis, muitas vezes até os conceitos contábeis não atendem muita legislação fiscal, então há sempre um imbróglio aí, quando a gente fala em certas formas de conceituação, né? Mas aqui é trazer de um modelo facilitado para você, operador, né? Porque o operador, se a gente for ficar falando a legislação ou juridiquês, esquece. Né? Nós não teríamos um ganho efetivo em relação a isso aí, um ganho de performance e de conhecimento, essa transmissão de know-how. Então, acho que o importante para o pessoal aí que está começando a vida, né, porque nós temos pessoas ali experientes, que atuam já há muitos anos com PIS/COFINS, é claro, eu estava até acompanhando o pessoal aí que estava entrando na nossa live, né, mas também temos pessoas que estão ingressando nesse momento no mundo tributário. Então, trazer de uma forma simplificada, ou seja, nós estamos falando de um bem do ativo, como você disse, né, ativo mobilizado. Ou seja, você tem o bem corpóreo, você tem um bem físico, né? Nós temos ali como você disse também, uma duração do bem. Nós não temos uma intenção de compra para venda. Olha, um veículo nós compramos numa corporação do agro, nós temos necessidade para utilização, né? Muitas vezes. Mas eu sou uma revenda de veículo. Então, nós não estamos falando de um bem do ativo. Porque, mas o bem tem um valor expressivo. Mas nós estamos comprando um veículo para revender. Nós não estamos... Eu tenho uma revenda de máquina, eu compro uma máquina para revender, mas o bem custa 4 milhões, não tem problema. Eu tenho a intenção de compra é para empregar um valor e vender esse bem. Então, para o pessoal que está iniciando a vida tributária, esses conceitos, de uma forma simples, colaboram em muita avaliação na hora de pegar o documento e fazer a correta escrituração, Gabriel. Então, eu acho muito importante a sua fala, a simplicidade na forma de levar esse assunto, porque isso ajuda em muito o nosso usuário lá na ponta, né, que muitas vezes
eles precisam fazer essa avaliação de uma forma muito instantânea, né? Então, primeiro já parabenizar pela simplicidade aí que foi exposta a apresentação, a conceituação daquilo que é ativo imobilizado. Gabriel, mas uma vez que nós identificamos que aquilo se trata de um ativo imobilizado, eu acho que uma segunda etapa é entender quais são as modalidades que nós podemos apropriar o crédito do PIS e COFINS, né? Afinal, nós temos distinções, como funcionam cada uma das modalidades ali. Certo. Ô, Milton, só um pouquinho antes de adentrar nas modalidades, citando também que quando a gente fala em bens do ativo imobilizado, nós falamos que um dos pilares para avaliar é bens tangíveis, bens físicos. Nós também temos os bens intangíveis, né? Aí ele não é classificado como ativo imobilizado, mas é um bem que tem duração também longa, e nós vamos trazer ele também para o nosso contexto aqui, né? O pessoal Temos fica falando, será que a gente... né? tem um tópico específico para os bens intangíveis, né? Às vezes o pessoal fica, né? Será que nós vamos falar dos intangíveis? Não, nós vamos falar sim, e aí eles terão um tópico específico para essa modalidade de bem, essa classificação de bem. Maravilha. Então, quando a gente fala de créditos de PIS e COFINS, o Milton, nós temos algumas regras básicas, algumas leis matrizes que nos direcionam quais os bens que dá direito a crédito, as modalidades de crédito, as alíquotas de créditos que a gente pode aproveitar, né? Então, para PIS, nós temos o artigo 3º da Lei 10.637. Para a COFINS, nós temos o artigo 3º da Lei 10.833, de 2003. E também nós temos PIS e COFINS importação, que é muito importante também. Nós vamos falar um tópico específico sobre essa modalidade de crédito. E está previsto no artigo 15 da Lei 10.865, de 2004. E toda essa regulamentação está na legislação, na Instrução Normativa 2121, ou 2121, de 2022, da Receita Federal. As aquisições do mercado interno está ali no artigo 179 a 189 dessa instrução. E da parte de importação, no artigo 225 a seguir, né? E aí, uma vez mencionado, então, as leis que dá todas as diretrizes para nós, dá todo esse suporte do que nós vamos falar agora, então nós vamos falar um pouquinho sobre as modalidades de crédito. A legislação nos permite o aproveitamento de crédito por 3 modalidades. A primeira modalidade é depreciação, a segunda por custo de aquisição e a terceira pela amortização. Quando a gente fala em depreciação, sempre nós temos que ter em mente que é a regra geral do aproveitamento de crédito do ativo imobilizado. Então, quando nós identificamos que o bem é um ativo imobilizado, ele está previsto na legislação para ser um bem gerador de crédito, então logo nós temos que já levar em consideração que é permitido o aproveitamento de crédito sobre esse bem pela depreciação, porque ele é regra geral, aplica-se para todos os bens passíveis, bens do ativo imobilizado passíveis de crédito, né? E qual que é essa depreciação que a gente deve considerar para tomada de crédito? É aquela depreciação fiscal que está prevista na Instrução Normativa 1700 de 2017. No final da Instrução Normativa tem uma tabela, e nessa tabela traz a porcentagem que tem de desgaste por vida útil do bem por mês, né? Só um exemplo. Se a gente levar em consideração uma edificação, nós depreciamos 4% ao mês. Leva 25 anos para a gente depreciar uma edificação como um todo. As máquinas, meio no geral, claro que existe modalidades de máquina que tem desgaste maior e tem desgaste menor, mas as máquinas têm uma vida útil de 4 anos. Desculpa, de 10 anos. Ela tem uma depreciação de 10% ao ano. Então, leva 10 anos para ter o desgaste, ou seja, ser depreciado integralmente. Depreciado integralmente, leva 10 anos. Outro exemplo que a gente está trazendo alguns exemplos assim, que é mais usual nos nossos clientes, né?
veículos. Os veículos, se for veículos de passeio, né? E aí a gente vai conversar lá na modalidade de veículos, né? Mas se for um veículo de passeio, a depreciação é 20% ao ano. Então, 5 anos para ser depreciado total. Um veículo de carga tem um desgaste maior, então, obviamente que a depreciação dele também tem que ser maior, né? Então, 25% ao ano, 4 anos deprecia integral esse veículo de carga. Então, só alguns conceitos para a gente levar em consideração, porque nós temos muito perguntas, Milton, temos muitas perguntas no sentido, qual depreciação que eu tenho que utilizar? Porque eu tenho atividade de produção agropecuária e eu aplico a regra de depreciação acelerada. Sim. Sobre a Muito depreciação comum, inclusive, acelerada, é muito comum. Sobre a depreciação acelerada, eu posso aproveitar crédito PIS/COFINS? Não, a legislação não permite. A legislação permite apenas a depreciação fiscal, que está lá na Instrução Normativa 1.700. E sobre depreciação societária, não esquece, depreciação societária é para fins societários só, não é para fins de aproveitamento de crédito. E aí, Milton, às vezes há uma dúvida, que realmente nos traz uma dúvida. A minha instituição faz depreciação acelerada, porque é do agronegócio lá e a legislação permite. E como que eu vou tomar crédito, então, sobre depreciação da minha parte de PIS e COFINS? Você vai ter que fazer um controle à parte, para fins contábeis, apuração de imposto de renda e contribuição social, lá, no resultado seu, utiliza a depreciação acelerada. Mas para fins de aproveitamento de crédito do PIS e da COFINS, nós temos que ter um relatório, um controle segregado, e aí a gente faz a depreciação fiscal desse bem num relatório segregado para a gente determinar a nossa base de cálculo. Ou seja, contábil e imposto de renda e contribuição social faz acelerada. Para apuração de PIS e COFINS, eu tenho que gerar uma depreciação fiscal e aproveitar o crédito sobre esses bens. Então, só uma segregação assim, porque os pontos que mais pegam, os pontos de mais dúvidas do contribuinte, daquele que está na ponta para geração de crédito, né? Sim, o pessoal que operam, na hora de fazer a FD, né, Gabriel? Sim, chega lá, preencher o bloco F, mas espera aí, como que eu vou determinar essa depreciação, sendo que o relatório que me veio só tem a depreciação acelerada, né? Perfeito. E aí começa lá, porque os próprios blocos, eles já indicam o prazo que você vai fazer a apropriação do ativo, né? Numa situação mais simplificada, onde a pessoa jurídica faz a depreciação fiscal, a pessoa vai lá nas contas de depreciação, faz a conciliação, né? Bom, aqui a depreciação fiscal mesmo que a pessoa jurídica está fazendo, vamos ver se essa depreciação dessa máquina, desse equipamento, está fechando com a minha base de cálculo que eu levo para a FD Contribuições, né? E aí a gente tem esse impasse, que não a depreciação acelerada, a gente não consegue fazer essa conciliação com o contábil, mas nós temos que ter relatório à parte que prove a geração da nossa base de cálculo, que é a depreciação fiscal. Até porque também, né, Gabriel, uma das dúvidas que surgem então eu uso a depreciação acelerada. Então, nesse caso, eu vou perder os créditos de PIS e COFINS, eu não vou... E agora a gente sabe que não, né? Que, na verdade, eu posso aproveitar, mas o que eu preciso é de um controle separado, mesmo que contabilmente eu aplico lá a depreciação acelerada, né? Maravilha. Além da depreciação, nós temos a outra modalidade, que seria as cotas mensais, né? Isso. Quando a gente fala em cotas mensais, logo nos remete ao custo de aquisição do bem, né? Então, nós temos a segunda modalidade, então, que é sobre o custo de aquisição dos bens, porém, em parcelas, né? Primeiro, a gente tem que ter uma preocupação, Milton, porque na verdade, essa é a preocupação do contribuinte. Quando a gente fala em custo de aquisição do bem, mas o que compõe esse custo de aquisição? Porque, às vezes, o contribuinte vai lá e pega apenas o valor da máquina. Comprei uma máquina, só que para obter essa máquina em funcionamento, eu tive a preparação da estrutura onde a máquina é instalada, eu tive o valor da máquina,
eu tive mão de obra de montagem dessa máquina, eu posso ter também gastos de materiais para teste dessa máquina, ou seja, para ver se a máquina está realmente entregando a eficiência que é determinado pelo vendedor, né? Tem todos esses gastos. E a máquina ainda não está disponível para o uso, em produção em série, a qual a finalidade dela específica, né? Então, todos esses gastos que eu mencionei, ele compõe o custo de aquisição. Então, isso também é uma observação que a gente deve ter, porque às vezes a gente leva só o preço da máquina lá, o custo da máquina. Ah, paguei R$1 milhão na máquina, e aí eu levo esse R$1 milhão para a minha apropriação de crédito, PIS e COFINS. Não, na verdade, a legislação fala que o custo de aquisição do bem é todos os gastos que eu tive para pôr esse bem em funcionamento. E as coisas aí bem mais alargadas do que apenas o valor da máquina. E nós temos situação que o custo de montagem é gigante. Perfeito. É muito grande. Nós temos máquinas gigantescas aí que levam meses e meses para montar. Talvez um custo de montagem, sei lá, equivale a 30%, 40% do valor do bem ou até mais. Então, você veja que a gente consegue elevar a base de cálculo, maximizando até mesmo o aproveitamento de crédito, é o que nós estávamos falando ali. A gente consegue ter uma redução do custo de investimento maior com o aproveitamento de crédito. Então, essa é a importância da gente levar isso com seriedade, né, em relação aos aproveitamentos de crédito, até mesmo para não deixar aí a oportunidade sair pelos vãos dos dedos, né? Sim. E lembrando que o método do PIS e COFINS, né, ele é subtrativo indireto, então muitas vezes você contrata serviço do Simples Nacional para instalação, fazer teste, onde a alíquota é mínima. Sim. Contudo, você, no momento de fazer o tombamento, você apenas observa se o serviço que você adquiriu foi tributado ou não. Contratei um prestador de serviço, mas ele era pessoa física. Não tem direito. Esse bem ele não compõe a base de cálculo para fim de apropriação de crédito. Eu contratei um que é lucro presumido, um dos simples. Maravilha. 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 Ou seja, uma boa gestão daquilo que, como você disse, planilhar, né, fazer um controle correto disso, pode trazer aí ganhos de performance. Então, a gente já veio falando desde o início da nossa fala, né? Ganhar performance, melhorar a nossa gestão de crédito e garantir que a nossa empresa tenha maior eficiência econômica. Porque quando nós falamos de crédito, PIS e COFINS, pessoal, nós estamos falando de dinheiro, e muito dinheiro dentro das nossas corporações. Ô Milton, outro ponto que eu gostaria de falar aqui nesse momento, você citou a relação da contratação de pessoa física. Aí você mencionou, né? Pessoa física não é contribuinte, logo, mesmo o valor dessa contratação compondo o custo do bem, ele não é gerador de crédito. Então, a gente tem que ter essa observação ali. E também pode ser que a gente compre parte dessa máquina com benefício do PIS e da COFINS. Alíquota zero, suspensão, né? E parte dessa máquina também não pode compor minha base para apuração de crédito. Além disso, ainda, nós temos a questão polêmica aí, né? Que é a exclusão do ICMS dessa base. Então, nós temos que fazer todo esse gerenciamento que quando nós compramos um bem, pagamos R$1 milhão no bem, mas esse bem teve 12% de ICMS. Esse 12% de ICMS não vai compor minha base, compor o custo de aquisição, mas não minha base para fins de crédito. Então, tem que ter essas observaçõezinhas ali para ver o que eu posso compor, o custo, porém, algumas situações específicas eu tenho que excluir para mim chegar até a base de cálculo. Né? A tese do século trazendo problemas aí na hora de apuração de crédito, né, Gabriel? Meu Deus do céu. É isso mesmo. Quando o contribuinte buscou o direito de excluir o ICMS da base do PIS e da COFINS, pensou no débito, né? Exato. Não pensou em relação ao crédito, mas não isso também em relação ao crédito. E o agronegócio teve uma perda muito grande em relação a isso, né? Porque quando a gente fala em venda de mercadoria, muitas são beneficiadas. Nós temos soja com suspensão, muitas saídas de milho com suspensão também, né? Alguns produtos aí alíquota zero, e o crédito, praticamente, as aquisições, as entradas ali, né?
a gente perdeu na mesma proporção, só que nós perdemos tudo na saída e na entrada também nós perdemos o crédito. Então, se a gente for comparar entre entrada e saída, a gente saiu no prejuízo. Assim, muitos ganharam, mas o agro pagou como o um pato. todo pagou o pato. Maravilha, Gabriel. Mais alguma modalidade que seria enfatizar? Nós temos, por fim, a modalidade de amortização, né? Que nós vamos ter o tópico à frente, que a gente vai utilizar a modalidade de amortização para a gente aproveitar o crédito sobre os intangíveis, né? Quando a gente fala em depreciação, logo a gente remete em desgaste por desgaste físico, por utilização da máquina, por utilização do prédio, né? E quando a gente fala em amortização, a gente remete assim, uma perda de valor com o tempo, que o bem intangível, ele não é poupável, ele não é físico, não tem desgaste físico, mas tem uma perda de valor com o tempo, né? É muito comum a tecnologia. Você tem uma tecnologia, você tem um software, hoje você faz o investimento ou desenvolve o software ali, você tem um valor expressivo. Daqui 5 anos, esse software não tem mais tanta utilidade igual teria lá no início. Sai novas atualizações, já trocou. E aí, a amortização, ela... Às vezes, a gente tem um questionamento aqui, né? Mas, amortização, quantos anos que é amortização sobre um software, uma exploração de terra lá, né? Uma marca, patente. Na verdade, essa amortização é muito em prol da expectativa de duração desse bem, né? Então, você vai lá e faz investimento num software, e você tem a expectativa em que 5 anos esse software já está praticamente inutilizável. Vou ter que fazer um novo investimento, vou ter que fazer um novo software, né? Então, você tem a amortização aí no prazo de 5 anos. Você tem um contrato para exploração de um local, de um terreno, 20 anos com o governo lá, explorar a terra, vou extrair calcário e tal. Então, 20 anos, você amortiza todos esses investimentos em 20 anos também. Maravilha. Não tem uma tabela específica que determina o prazo de amortização. Do mesmo modo que é a depreciação, né? Isso, a depreciação, nós temos uma tabela, né? Que determina, né? Perfeito. Maravilha, Gabriel. E aí, né, já fizemos aquela parte introdutória, agora já sabemos o que é ativo, quais são as modalidades de apropriação de crédito em relação ao ativo mobilizado, e aí vamos passar para a parte exemplificativa, que é onde a gente consegue empregar as modalidades e direcioná-las a quais os tipos de bem nós podemos dar o devido tratamento, já tratado aqui pelo Gabriel. Então, gostaria de começar, né, Gabriele, já com, acho que é a parte mais expressiva dos investimentos realizados pelos nossos amigos, contribuintes aí do PIS/COFINS, que são as aquisições de máquinas e equipamentos. Afinal, máquinas e equipamentos, então, como se comportam os créditos referente às suas aquisições? É isso aí, o Gabriel, ele trouxe aqui as modalidades de crédito, né, para apropriação do crédito, e aí entra aquela questão, mas tudo que eu adquiro eu posso apropriar, tudo que eu destino ao meu ativo mobilizado eu posso apropriar crédito de PIS/COFINS? E aí, como você mencionou, a Instrução Normativa 2121, ela traz lá no seu artigo 179, quais são essas aquisições, quais são esses ativos que são passíveis de apropriação de créditos de PIS/COFINS. Então, primeiramente, logo no inciso 1 do artigo 179, a Instrução Normativa, ela traz as máquinas e equipamentos. Mas essas máquinas e equipamentos são aquelas máquinas que são utilizadas na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviço, ou até mesmo para alocação a terceiros. Nesse caso, o Gabriel mencionou também que a depreciação, né, o método da depreciação é a regra geral para apropriação de créditos de PIS/COFINS. Então, quando a gente fala de créditos, do que eu posso apropriar créditos de PIS/COFINS sobre o ativo imobilizado, regra geral eu posso apropriar pela depreciação. E aí nós temos algumas outras opções. Como, por exemplo, sobre a aquisição de máquinas e equipamentos, eu também posso apropriar o meu crédito, o contribuinte pode opcionalmente apropriar o crédito em 48 parcelas. Ou seja,
sobre o custo lá de aquisição, né, sobre o custo de aquisição, eu posso dividir em 48 parcelas e aplicar mensalmente as alíquotas de PIS e COFINS. E ainda, dentro de máquinas e equipamentos, quando destinados somente à produção de bens destinados à venda ou à prestação de serviço, aí já não inclui a questão da alocação a terceiros, eu também posso apropriar os meus créditos de PIS e COFINS em uma única parcela sobre o custo de aquisição. E nós temos também, Milton, ali logo no inciso 2, já traz a questão das edificações e benfeitorias. Uhum. Tá? Então, a legislação, ela diz que sobre a aquisição ou a construção de edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros utilizados na atividade da empresa, são passíveis de apropriação de crédito de PIS e COFINS. Aqui trazendo em regra geral. Então, não delimita qual a utilização da edificação, desde que seja utilizado na atividade da empresa. Então, nesse caso, eu posso apropriar créditos de PIS e COFINS pelo valor sobre a depreciação mensal. Mas, um pouco adiante ainda, ela traz também, a instrução normativa menciona que, opcionalmente, o contribuinte que adquirir ou construir edificações destinados à utilização na produção de bens destinados à venda ou à prestação de serviço, o contribuinte pode também, opcionalmente, apropriar os créditos de PIS e COFINS em 24 parcelas sobre o custo de aquisição. Tá? Legal. E um ponto de atenção também aqui na questão das edificações é que a legislação traz que o valor do terreno, ele não compõe o custo de aquisição da edificação. Perfeito. Então, Gabi, então, pessoal, só para reavivar aqui a discussão, então, vamos lá. Vamos fazer aí um fechamento das caixinhas aqui para a gente, então, ter isso aqui separadinho. Máquinas e equipamentos, então, nós temos, pessoal, vocês já viram que nós temos aí o tratamento da regra geral. Então, comprei uma máquina, comprei um equipamento, primeiro ponto. A modalidade geral já é permitido. É lógico, seguindo as destinações previstas lá na Lei 10.833, Lei 10.637. Ou seja, comprei para produção de bens destinados à venda. Primeiro ponto, depreciação, posso? Pode. Para utilização na prestação de serviços, depreciação, posso? Posso. Locação a terceira, posso? Posso. Então, primeira caixinha fechado, comprei máquinas e equipamentos para essas finalidades, já tem a possibilidade aí de apropriação de crédito pelos encargos de depreciação. A Gabi, ela já falou também que quando nós compramos um bem para locação a terceiros, além da regra geral, que é o encargo de depreciação, tem a possibilidade de apropriação do crédito pelo custo de aquisição em 48 parcelas. Então, se você compra, olha, eu não presto serviço, eu não vou produzir nada com o bem, mas eu vou locar alguém. Você pode utilizar encargo de depreciação, se for favorável, se na sua gestão dos créditos for favorável, né? Mas você pode dar uma celeridade de acordo com cada tipo de bem, né, Gabriel? Nós observamos aí, por exemplo, que quando nós falamos de veículo de carga, são 48 meses da mesma forma, então não mudaria muito o prazo em relação a isso, mas se você comprou uma máquina de equipamento que o período de depreciação é superior, como você já bem disse lá na 1700, pode constar até 10 anos, você tem a possibilidade de acelerar essa apropriação de crédito e torná-la aí, trazê-la para um período de 4 anos, apenas quando você fala de um bem adquirido para alocação a terceiros. Então, aqui também entra bens utilizados na produção e na prestação de serviço. Venda e na prestação de serviço. Beleza. Então, essa mesma possibilidade para os 48 também se estende aí para essas duas outras finalidades. Isso. Maravilha. E aí, quando nós falamos de bens utilizados à venda, né, e aí saindo do âmbito da alocação, saindo da alocação de terceiros, nós temos a possibilidade ali sobre bens utilizados na produção de bens destinados à vendas e a prestação de serviço, a parcela única ainda, né? Perfeito. Que é aquilo, comprei um ativo, um bem ali, um equipamento, uma máquina, equipamento, e vou utilizar na produção de bens destinados à venda, os ditos bens de capitais, né? Comprei um bem de capital e vou ali fazer um outro material que vai ser comercializado, vou prestar serviço com ele.
você tem a possibilidade de apropriação em parcela única. E muitas vezes, né, pessoal, Gabriel, o pessoal desconhecendo essas modalidades, ficam ali 10 anos. Primeiro, o custo operacional desse controle de crédito, aquilo, olha, a dor de ficar toda vez na FD contribuições, conciliando valores durante 10 anos, apropriando pequenas parcelas que muitas vezes se tornam até irrisória, dependendo do valor do bem, sendo que nesse caso poderia apropriar crédito numa parcela única e colaborar, inclusive, para deduzir os seus débitos, né? Trazendo maior eficiência financeira para a empresa. Então, olha a importância de você conhecer as modalidades de crédito empregadas para cada tipo de bem do ativo que você faz o investimento dentro da sua corporação. Então, aí está a grande oportunidade que nós temos em relação a revisitar nossos processos, seja o futuro, seja o passado, aí, para verificar se, de fato, nós estamos tendo uma eficiência na apropriação destes créditos. E aí, para algum comentário, Gabriel, em relação a máquinas e equipamentos? Beleza? E aí nós falamos também, né, Gabriel, de edificações. Edificações, novamente, pessoal, regra geral, edificações e benfeitorias, posso apropriar crédito na depreciação? Pode. Maravilha. Mas nós temos a opção, de acordo com, claro, com a destinação, né? Lei 11.488, se não me falha a memória, né? Se não me falha a memória. Faz tempo que eu não estou no PIS e COFINS, mas eu ainda estou lembrando mais ou menos. Se essa 11.488 não for para benfeitorias, é para o máximo equipamentos, mas eu tenho quase certeza que é 11.488. Ela fala que você pode opcionalmente apropriar créditos, né, em 24 parcelas quando? Quando esse bem for utilizado na atividade operacional da empresa, né, Gabriel? Perfeito. É isso mesmo. E você vê que uma diferenciação muito grande em relação a edificações e benfeitorias de máquinas, equipamentos e outros bens ali, é que para máquinas e equipamentos, a legislação exige finalidade específica, que é produção de bens destinados à venda, prestação de serviço ou alocação a terceiros, né? Exatamente. Quando a gente entra no âmbito de edificações e benfeitorias, ele não traz restrição à finalidade. Importa que esteja utilizado na atividade da pessoa jurídica. Então, edificações e benfeitorias operacionais, pode aproveitar o crédito. Edificações e benfeitorias administrativas, também pode aproveitar o crédito. Sim. Porém, conforme você já estava falando ali, né, há apenas uma modalidade diferente. Sim. Ou seja, para edificações operacionais ou administrativa, depreciação é regra geral, cabe, é permitido. Mas quando a gente fala nas edificações e benfeitorias operacionais, ou seja, aquelas que são destinadas à produção de bens, destinadas à venda ou à prestação de serviços, para esta específica, o legislador concedeu um aceleramento desse aproveitamento de crédito. Ao invés da gente aproveitar lá em 25 anos, que é pela depreciação, a gente pode aproveitar em 24 parcelas, ou seja, em 2 anos. Olha o tanto que a gente consegue reduzir, né, esse aproveitamento de crédito. E quando a gente fala em maximizar resultado, uma boa gestão, isso faz toda a diferença. Sim, evitar captação de capital, né? Perfeitamente, porque quando a gente aproveita mais crédito, a gente tem uma tendência de ter menos débito, que você compensa esses créditos com os débitos, e logo, às vezes, a gente não precisa tirar recurso do caixa, né? Maravilha. E aí, as pessoas, às vezes, você tem aquela questão assim, não, mas essa pessoa jurídica, ela está produzindo bens, e o bem dela é suspenso, é alíquota zero, então também não tem saída tributada, logo eu vou aproveitar esse crédito e não vou compensar com débito, vou ficar acumulando isso. Não, espera aí, mas se essa sua saída é não tributada no mercado interno, esse crédito aproveitado e não utilizado para desconto do débito, ele pode ser ressarcível, inclusive compensável com demais tributos. Folha de pagamento, imposto de renda, contribuição social, né? Sim. Então, sempre é uma vantagem você aproveitar esse crédito de forma mais rápida, né? Você conseguir recuperar esse crédito
Se tiver sobrando ainda, você pode fazer um investimento financeiro e ter um lucro, atividade sobre ele, né, Gabriel? Então, maravilha. Só vejo ganhos. Sim, Só isso vejo mesmo. ganhos. Maravilha. E também temos a possibilidade, né, Gabriela, isso de apropriação de crédito sobre outros bens que fogem aí de máquinas e equipamentos ou de edificações, né? Exatamente. A gente trouxe aqui esses outros bens numa caixinha separada, mas na verdade ele entra lá no mesmo inciso de máquinas e equipamentos. Uhum. Então a legislação ela fala máquinas, equipamentos e outros bens destinados à produção ou à prestação de serviço ou até mesmo para alocação a terceiros. Por que a gente segregou ele aqui? Porque nós vimos que máquinas e equipamentos, além da possibilidade pela depreciação, nós temos outros 2 meios de apropriação de crédito, que é em 48 parcelas ou em parcela única, sendo pelo custo de aquisição. Já esses outros bens, a legislação, ela limita apenas pelo valor da depreciação mensal, ela não traz possibilidade de crédito pelo custo de aquisição. E o que poderia se enquadrar, por exemplo, aqui nesses outros bens? Um exemplo prático são os veículos. Os veículos, desde que destinados à parte ali produtiva, né, a parte para prestação de serviço, ou até mesmo para alocação a terceiros, eu posso apropriar créditos de PIS e COFINS também sobre esse veículo. Mas e no caso de adquirir um veículo que o pessoal do administrativo precisa para se deslocar entre unidades? Daí não teria possibilidade de crédito. Seria delimitado a destinação da parte produtiva, a prestação de serviço ou alocação a terceiros. Falando desses outros bens. Maravilha. E aí, né, é comum eu vou trazer um ponto de discussão, porque há entendimentos diferentes, né, e é um ponto de atenção. Nós defendemos um, Receita Federal defende outro, né, Gabriel? Sim. Que são ali o caso dos tratores. Quando nós falamos de máquinas agrícolas, colheitadeiras, nós temos um tratamento mais correto, que é uma destinação mais específica, que é máquinas agrícolas. Acho que até a Receita Federal já se manifestou nesse ponto, né, trazendo que são máquinas agrícolas. Então, nós temos uma forma diferente de apropriação, enquanto tratores sempre é uma discussão. Tratores é uma grande discussão, inclusive no âmbito do ICMS. Afinal, tratores, ele entraria lá no máquinas agrícolas, porque nós observamos ele na atividade rural, nós falamos, máquina agrícola, né? Sim. Mas para a Receita Federal, isso não é uma verdade, né, Gabriel? E a Receita Federal traz um fundamento na nomenclatura dele, né? Perfeitamente. Porque... a mesma coisa que a Cefaz estadual. Isso, porque os tratores, ele está dentro do capítulo da NCM de veículos. Veículos de tração, né? Veículos de tração. Por isso que eles classificam isso aí com veículos. E aí muda tudo o contexto. Sim. Porque se a gente aproveitar como máquinas e equipamentos, conforme nós já falamos lá, a gente pode aproveitar em uma única parcela, né? No momento em que o bem estiver pronto para o uso. E como veículos, conforme a Gabi já mencionou, não cabe a opção de custo de aquisição ou em parcelas, né? Nós temos que aplicar a depreciação. E aí a depreciação recai em 4 anos a recuperação desse crédito. Perfeito. Então, nós temos uma diferenciação muito grande aí. E sempre é uma situação assim complexa, porque nós, da Garcia Moreno, entendemos que os tratores, embora classificados como veículo, ele é utilizado como máquinas agrícolas, né? Esse perfil de colheitadeiras, por exemplo, né? Isso é importante trazer, pessoal, à tona, embora fica esse imbróglio aí pensando, olha, então qual que eu adoto? Por que nós trazemos isso à tona? Porque muitas empresas, corporações, elas já têm um perfil mais arrojado e falam assim, olha, não quero nem saber de qual é a discussão, eu vou tomar crédito parcela única, e beleza, tá certo, é a decisão da empresa, né? Sim. Nós, enquanto consultoria, nós temos que alertar aos riscos. Então, para você que tem um perfil mais conservador e quer evitar, quer dirimir riscos, já tem que saber que a Receita Federal tem uma vertente onde ela entende que tratores não se trata de máquinas, e sim veículos, e logo não caberia a apropriação de parcela única ou em cotas mensais, embora não haveria prejuízo em cotas ou depreciação, que o prazo seria em 48 parcelas, né, quando nós falarmos daquela cota de 48 parcelas, né, pelo custo de aquisição. Então não haveria grande prejuízo, mas a modalidade implica também, então é muito importante as corporações se atentarem a esses pontos, e levarem isso à discussão, é lógico, observando o volume de crédito, a relevância que isso tem,
né, dentro das suas corporações, o impacto que isso pode trazer para a sua corporação e tomar uma melhor decisão. Isso mesmo. Perfeito? Em relação a outros bens, ô Milton, às vezes as pessoas falam, mas o que mais enquadra como outros bens, né? Na verdade, se ele for aplicado diretamente à prestação de serviço, a produção de bens destinados à venda, ou a locação a terceiro, que não seja máquina, equipamento, edificações, benfeitorias, recai como outros bens. Eu tenho uma bancada lá, contabilmente está como móveis e utensílios. É uma bancada que eu utilizo na minha prestação de serviço, eu faço serviço de funelarias, não sei. Locação de impressora. Né? Então, tá lá com móveis e utensílios. Mas espera aí, eu utilizo isso diretamente na minha produção de bens destinada à venda ou à prestação de serviço. Então, entra como outros bens aqui. Então, tem uma gama de bens do ativo imobilizado, assim, né? Que eu posso enquadrar aqui, né, como outros bens. Fiquem abertos. Tá parecendo a legislação do IBSBS, né? Ou é bens, ou é serviço, o que não for um é outro, né? Então, aqui, basicamente, por anulação, não é máquinas, não é equipamento, não é edificação, é outros bens. Vamos por eliminação. Fechamos a caixinha aqui de outros bens? Outros bens? Fechada a caixinha, mais algum comentário, Gabriela? Nós temos ainda, por último, a apropriação de crédito sobre o ativo intangível, né? Que daí entra na questão da amortização. Então, aquelas aquisições de ativo intangível, que são aqueles bens não palpáveis, né? Adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda ou à prestação de serviço, eu também posso apropriar o meu crédito de PIS e COFINS, só que somente pelo valor da amortização. Não tem possibilidade também de custos de aquisições ou outras possibilidades. Maravilha, então. Milton, sim. Você trouxe uma polêmica dos tratores, então eu vou trazer outra, então. A gente gosta de polêmica, né? Tudo bem. Não, na verdade, quando a gente fala que gosta de polêmica, né? Mas é algo que sempre foi dúvida dos nossos contribuintes, dos nossos clientes, né? Nossos amigos aí que estão do outro lado, que estão no dia a dia, na apuração. E aí, às vezes, vem alguns conceitos que facilitam o entendimento. Em relação aos silos metálicos. O silos metálico é uma estrutura metálica gigantesca. Para muitos, aquilo ali é uma edificação, né? Perfeitamente. E a Receita Federal vem desconstruindo essa ideia de edificação, né? Se não me engano, foi o ano passado, ano retrasado, inclusive, editou uma solução de consulta dizendo que o silo metálico, aquela parte estrutural metálica, é uma máquina. É uma máquina equipamento. Máquina equipamento. E aí tem, vamos dizer assim, aquela questão, né? Ganhamos, de certa forma, nós tivemos um ganho, na verdade, com essa classificação, porque a gente passa a aproveitar o crédito em uma única parcela, né? Se enquadrando como máquina de equipamento, a gente aproveita ela em o crédito sobre os silos em uma única parcela. Então, vejo assim que tem algumas situações que ela acaba classificando de forma diferente daquilo que a gente classificava e trouxe um benefício. E é vantagem. Né? Então, é vantajoso, né? Maravilha. Então, aí, olha, veja, já ganhamos o dia assistindo a nossa live de hoje, porque eu tenho certeza que muitas corporações do agronegócio hoje possuem grandes estruturas de silos, inclusive estão fazendo novas aquisições para a construção de silos, possivelmente aí tinham um entendimento até esse momento de que a Receita Federal entendia isso como edificações e automaticamente aproveitavam crédito sob encargo de depreciação, né? Ou como edificação na parte operacional, que seria 24 meses, né? 24 parcelas, né? E aí agora tem um ganho, uma eficiência aí nessa gestão desses créditos, trazendo isso para uma única parcela, na forma de máquinas e equipamentos. Maravilha, Gabriel. Novidade boa isso aí, hein? Bom, temos também... Novidade que nós já estamos aplicando já há algum tempo, né? Mas sempre é bom revisitar, né? Sim. E focar nessas situações específicas aí, que é um ganho de performance, né? Maravilha, até porque nós temos pessoas que estão adentrando agora no mundo tributário também, que nos acompanham, né? Então é bastante interessante a gente trazer isso aí a conhecimento, porque já começa a ingressar no mundo tributário já sabendo dessas nuances, né, Gabriel?
Milton, só fazendo um comentário aqui, fechando aqui essa questão da apropriação dos créditos, é também que a própria FD Contribuições, ela traz segregado os registros quanto aos créditos apropriados pelo valor da depreciação e pelo valor da aquisição. São lá nos registros F-120, né, pelo valor da depreciação, e o F-130 pelo valor da aquisição, onde lá a gente já consegue demonstrar de forma separada quais são os bens e a forma de apropriação de crédito e entre outros detalhes, né? E aqui está um ponto que também merece muita atenção, porque a classificação do bem lá dentro da FD Contribuições faz toda a diferença. Às vezes você tem um bem lá, coloca como depreciação, por exemplo, como valor de aquisição, você classifica lá dentro. Esse bem aqui, vou aproveitar crédito sobre aquisição. Aí você menciona que é um veículo, né? Então você armou uma arapuca, fez uma armadilha ali para a Receita Federal te pegar. Vamos para as demonstrações contábeis depois, né? Perfeito. Não reflete nada a realidade. Não reflete a realidade. Então tem que ter uma observação muito, muito grande em relação à escrituração desses créditos lá dentro da FD Contribuições também, que é muito relevante, inclusive contas contábeis. Né? Você coloca um determinado bem ali e menciona outra conta contábil, há um confronto de informação. Isso aí abre uma porta de entrada para a Receita Federal. Quase uma autossabotagem. Né? Você mesmo está entregando, né, essa situação para a Receita. Então, é só uma observação aí que o pessoal tem que ter. Maravilha. Gabriel, e sobre as importações, tratando de um modo geral, que as importações ela têm diferenciação, né, nos tratamentos dessas aquisições, desses investimentos realizados? Certo. Ô Milton, em relação à legislação da importação, ele traz a possibilidade de aproveitamento de crédito de máquinas, equipamentos e outros bens, né? Em relação a esses bens permissíveis para tomada de crédito, há algumas diferenciações e outras não. Por exemplo, a base de cálculo também pode ser a depreciação. Também é permitido pela depreciação. Bem como também há permissão para você aproveitar crédito em 48 parcelas, pelo custo de aquisição, inclusive em parcela única, exceto em relação a outros bens. Em parcela única, né? Então, só para a gente fixar novamente. Máquinas, equipamentos e outros bens. Podemos aproveitar, quando a gente está falando de importação aqui, exclusivamente a importação. Máquinas, equipamentos e outros bens. Podemos aproveitar crédito sobre depreciação e 48 parcelas sobre o custo de aquisição. Ponto. Quando a gente fala exclusivamente a máquinas e equipamentos, esse também podem ser aproveitados em parcela única. Outros bens não podem ser aproveitados em parcela única, tá? É isso? É isso. E aqui, Milton, qual que é a diferença, então? Porque até então é igual às aquisições do mercado interno. Mas aqui, qual que é a diferença que a gente tem que se atentar? A alíquota. A legislação determina que a alíquota, nesse caso aqui, não é a alíquota básica, que aplica-se para tudo as aquisições do mercado interno. Nós citamos até agora, né, que nós conversamos até agora. No caso da importação, a alíquota é aquela que você utilizou para o desembaraço aduaneiro. Então, você fez a importação, você utilizou uma alíquota lá no desembaraço aduaneiro, que são alíquotas variáveis conforme o produto adquirido, a máquina adquirida, o equipamento adquirido, sobre o custo de aquisição, sobre a depreciação, você aplica aquela alíquota que você serviu como base para o débito lá no desembaraço aduaneiro. Então, você tem uma alíquota diferenciada aqui, nessa situação específica. Maravilha, Gabriel. Muito obrigado por esse esclarecimento, porque, na verdade, olha só, é um ponto de atenção que muitas vezes o pessoal faz aqui a importação, faz desembaraço, não observa essas disposições da Lei 10.865, que acaba apropriando o crédito pelas alíquotas nacionais, né, 9,25, e que a gente sabe que seria um grande prejuízo contando com o tamanho, o volume dos investimentos, né.
nós sabemos ali que a própria alíquota básica da importação já é muito superior à alíquota do mercado interno, né? Então, já teríamos aí um prejuízo nisso. E outro prejuízo que é comum é o contribuinte levar para a base de cálculo apenas o valor do desembaraço aduaneiro, o valor que ele desembolsou para a aquisição do bem. Na verdade, a legislação fala que se a opção for por depreciação, é depreciação contábil, ou seja, todos aqueles gastos e custos que compõem, né, a depreciação. E se for por custo de aquisição, da mesma forma. O que é o custo de aquisição? É o valor que nós pagamos no bem na importação, imposto de importação, todos os gastos que eu obtive para pôr esse bem em funcionamento, os serviços e instalações, tudo compõe o custo. Isso, a legislação fala, que é sobre o custo de aquisição do bem. Então, alarga um pouquinho mais a base de cálculo também. Basicamente, aqui nas importações, as regras que se aplicam são as mesmas das aquisições no mercado interno, né? Tanto para máquinas e equipamentos, quanto para os outros bens que são só pelo valor da depreciação. O que vai diferenciar são as alíquotas, né? As alíquotas de importação. Beleza, então. E aí, pessoal, veja que nesse breve período aqui, nessa 1 horinha que nós falamos sobre crédito, PIS e COFINS, a quantidade de detalhes que nós precisamos aí nos atentar em relação às atuais contribuições, né? A quantidade de oportunidades que nós podemos ter dentro do nosso cenário corporativo, observando aí os momentos, né, as modalidades de apropriação de crédito, PIS e COFINS. Então, conhecer um pouco mais, conhecer a fundo essas contribuições, valem muito a pena, porque nós estamos falando de altíssimos investimentos e nós estamos falando de muito, muito dinheiro. Todas as corporações do agronegócio passam por investimentos anualmente aí, né, e precisam fazer uma correta gestão desses créditos. Eu sei que nosso crédito do ativo nós já tratamos em eventos passados aqui, mas é sempre bom reavivar isso na memória, porque no final das contas, nós acabamos sendo engolidos pela rotina e perdemos essa capacidade de avaliação, essa capacidade de análise. Mesmo toda vez a gente fazendo isso, alguns detalhes vão se perdendo, né? Como diz o cérebro, fala assim, não está utilizando isso daqui, vamos guardar uma caixinha reservada. Então, é sempre importante a gente reavivar isso aí, porque nós estamos falando de reflexos aí que podem ser muito positivos se nós tratarmos isso de uma forma correta dentro de nossas corporações. E lembrando que, embora nós estamos falando aqui de crédito, PIS e COFINS, sua corporação pode falar assim, olha, eu sou agronegócio, sou amplamente credor, tenho um monte de crédito aqui de natureza assim, já não sei mais o que fazer com os meus créditos aqui de PIS e COFINS, eu não vou dar atenção para esses créditos ativos imobilizados, porque para mim não vai fazer diferença. Estou estornando crédito. Pessoal, vai sim fazer muita diferença, porque a partir de 1º de janeiro de 2027, todos esses créditos, independentemente de qual a sua tipificação, se é natureza ressarcível, se é natureza compensável, se é apenas compensável PIS e COFINS com PIS com PIS, COFINS com COFINS, indiferente de qual essa tipificação, lá dentro do cenário de reforma tributária, eles serão utilizáveis, eles serão úteis. Por quê? Prioritariamente, os créditos de PIS e COFINS transportados para o período de reforma tributária, eles serão compensados com os débitos de CBS. E nós sabemos que, embora hoje, cenário do agronegócio, né, as contribuições para o PIS e para o COFINS normalmente possuem benefício, aplicação de alíquota zero, suspensão, né? Na reforma tributária, esse cenário muda. Ou seja, as operações do agro elas passarão a ser tributadas, quase que em sua grande maioria aí das operações do agro. Então, passará a gerar débitos sobre as suas operações de fornecimento, suas operações de saída. E nada melhor do que utilizarmos aquele volume de créditos que nós temos acumulados, escriturados dentro da nossa EFD, né, para compensar com esses débitos. E detalhe, aí mora a grande oportunidade. Uma vez que nós utilizarmos créditos de PIS e COFINS para abater com os nossos débitos de CBS, todos os créditos de CBS originados a partir de 1º de janeiro de 2027 e sobrarem em nossa conta corrente, eles poderão ser ressarcidos, ou seja, o tributo virando moeda.
corrente dentro da sua corporação. Então, se você perdeu essa questão de gestão dos créditos de PIS e COFINS, na conversão, né, na extinção do PIS e COFINS e a entrada da CBS, vá lá no nosso portal, nós temos lá um encontro do nosso grupo de estudo da reforma tributária, tratando dessa gestão de créditos, todos os impactos na migração dos nossos modelos de tributação, ok? Então, fica aí o convite, não perca essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o nosso novo modelo tributário, que, afinal, essa aí é a grande virada de chave. Todos nós que trabalhamos no agronegócio, trabalhamos no cenário contábil, fiscal, tributário, seremos impactados. Não tem para onde fugir. Então, aproveite essa chance, vai lá no nosso portal e assista. Bom, Gabriele, muito obrigado pela participação. Obrigada a você. Ô, Milton, só comentando aqui, acho que teve um questionamento. Teve um questionamento? Opa, Isso. perdão. Vamos lá, então, para o... Créditos sobre edificações. Crédito, como que é? Créditos é sobre a edificação total ou tem que analisar nota a nota? Ah, tá. Uma vez que eu tenho uma edificação, como que eu componho a base de cálculo, né, para fins de aproveitamento de crédito? É muito comum, como nós vamos fazer uma edificação, aquisições de muitos bens, muitos itens, contratação de muita prestação de serviço, né? E não são todos os bens, não são todos os serviços que vão compor a minha base de cálculo para fins de crédito. Nós temos que sempre ter isso em mente. O valor de aquisição desse bem, né, vai ser o total do gasto que eu tive. Porém, a própria legislação fala que desse valor de aquisição, eu tenho que excluir todas as aquisições de bens que eu tive para compor esse custo total, que não foram tributados pelas contribuições. Por exemplo, eu posso ter comprado um bem que na minha aquisição ele foi suspenso, porque o bem está sujeito à suspensão. Pode ser que uma aquisição de um determinado item é alíquota zero. Então, embora esse bem beneficiado, ou esse material de construção que ele é beneficiado com alíquota zero, com suspensão, compõe o custo de aquisição, mas não compõe a minha base de cálculo. Da mesma forma, eu posso lá contratar uma mão de obra específica, pessoa física. Pessoa física não é contribuinte, logo, para o adquirente da prestação do serviço, ele também não vai ser gerador de crédito. Vai compor meu custo de aquisição do bem, da edificação, porém não vai compor minha base de cálculo para fins de PIS e COFINS. Então, é normal eu ter lá uma edificação de, sei lá, 10 milhões de reais, mas a minha base de cálculo é 9.500, porque eu tirei todos esses bens que não foram tributados na aquisição e todas as prestações de serviço que não foram tributados na aquisição. Maravilha. Então, resumindo, se você tem aí crédito sobre uma reforma, sobre o ativo, uma edificação, será o montante utilizado para a composição do custo, deduzidos daquilo que não foi tributado anteriormente. Ou seja, não se trata de uma operação nota a nota, mas sim do volume total deduzido daquilo que não sofreu tributação, né, Gabriel? É lógico que nós vamos utilizar para isso as informações dos documentos fiscais, mas os créditos não serão imputados nota a nota. Eu não vou receber uma mercadoria que venha tributada, já escriturar e apropriar o crédito. Não. Quando nós falamos de edificação, nós vamos fazer o apanhado de tudo, fazer a apuração e registrar o ativo dentro da nossa EFD, e a apropriação de crédito será sobre esse valor lá informado. As notas fiscais, elas vão servir como controle daquilo que eu vou poder incluir lá na minha base de cálculo ou não, né? Mas o crédito levado lá para a FD Contribuições vai ser sobre o valor do bem, sobre o valor composto ali da base de cálculo do bem. Ou seja, só após a edificação ficar pronta para o uso e eu modificar ela de edificações em andamento para ativo permanente, ativo mobilizado, né? Aí sim eu vou aproveitar esse crédito. E aí já vou ter o compilado de todos os gastos que eu tive. Esse montante, de uma forma única, eu levo para a FD Contribuições, respeitando as regras
de 24V se a edificação for Operacional. operacional ou depreciação se a depreciação for administrativa. Nós tivemos outra pergunta, outro questionamento Tivemos aqui. aqui, Ó. ó, no caso de um prédio locado. Estou falando de uma edificação, é muito comum nós termos a edificação, né, fazer um arrendamento de um local e aí empregarmos uma manutenção. Então, aqui, basicamente isso. O prédio locado passou por uma reforma e a apropriação do crédito referente a essa reforma será realizada ao longo do prazo de contrato da locação? Perfeito. A própria pergunta já Traz a resposta. já traz a resposta, né? Então, quando você tem uma edificação que é locada e você faz uma benfeitoria nessa edificação, essa benfeitoria, o crédito sobre essa benfeitoria é pelo prazo do contrato. Haja vista que você pode ter até, se a gente for seguir como regra de edificação, o prazo é muito superior, né? E o contrato, às vezes, é inferior, você não consegue aproveitar. Então, sempre quando você tem uma benfeitoria e um imóvel de terceiros, a apropriação de crédito é pelo prazo restante do contrato. Maravilha, então. Pessoal, só um recadinho para vocês, o certificado está disponível lá no nosso canal aí, através do chat. Não esqueçam de preencher se você tiver a intenção de obter o seu certificado. Lembrando que as informações devem ser apresentadas corretamente, inclusive com utilização do e-mail corporativo, ok? Então, muita atenção aí no preenchimento do certificado. Gabriele, mais algum comentário? Então, acho que é isso, né? Espero que o pessoal tenha gostado do nosso evento de hoje. E quero agradecer. Foi um prazer estar aqui com vocês essa manhã. Gabriel, muito obrigado. Prazer, Milton, estar mais uma vez aqui com você, com a Gabriele, compartilhar a nossa manhã aqui, debatendo, né, contribuições para o PIS e para a COFINS. Agradecer principalmente os nossos usuários, nossos amigos que nos acompanham em todos os webinars, que são fiéis aí, né, ao nosso webinagro. E, claro que vai ficar muitas dúvidas. A intenção aqui não é saná-las todas, né? E nós estamos para essa finalidade mesmo que temos a consultoria. Então, ficou alguma dúvida, ficou algum ponto que você não entendeu? Estamos à disposição na consultoria, por diversos canais que já é conhecido de vocês. Gente, então, mais uma vez agradeço aí em nome de toda a Garcia Moreno, né, pela essa aderência, esse carinho de vocês para conosco. Afinal, sem vocês, esse evento não seria um sucesso. Muito obrigado a Deus por permitir que nós estejamos aqui mais uma vez unidos, fazendo esse evento maravilhoso junto com vocês, nossa equipe, nossos amigos e companheiros aí. Esperamos vocês no próximo evento. Um ótimo dia a todos e até a próxima.